pandemia ficou para trás, mas a Covid-19 não. Mesmo com a queda de casos e de mortes, o vírus continua em circulação e preocupa as autoridades de saúde. Na região, cidades como Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente reforçam a vacinação e o monitoramento para evitar novos surtos da doença. Em 2025, a Cláudia achou que a Covid-19 já fazia parte do passado, mas não foi bem assim. Ela pegou o vírus, teve sintomas fortes e precisou de atendimento médico. A experiência virou um alerta, já que além dela, outras pessoas da mesma família também contraíram o vírus. O start, assim, foi a falta do olfato e o paladar. Mas, assim, sintomas de gripe forte, falta de estômago, muito náusea. Eu fiquei uma semana sem conseguir comer praticamente. Como os sintomas já estavam bem mais leves e o número de mortes, né, já, com certeza, graças a Deus, diminuiu muito. Eu tive todas as precauções, né? Evitei os locais, fiquei em casa isolada para não passar para minha família. Fiz a mesma coisa de sempre. Mas assim, já estava mais tranquilo, né, com relação à epidemia, né? Mas a gente sempre assusta, né? 5 anos depois do início da vacinação no Brasil, a Covid-19 segue em circulação. Os casos e as mortes diminuíram, mas a doença ainda provoca internações e óbitos. No interior de São Paulo, os números mostram uma queda expressiva nos casos e nas mortes, mas a doença ainda segue em alerta. Em São José do Rio Preto, a redução foi de 67% nos casos e de 86,5% nas mortes em 2025. Em Araçatuba, a queda chegou a 65,4% nos casos e a 91,7% nos óbitos. Já em Presidente Prudente, os registros caíram 39,3% no número de casos e 81,3% nas mortes. Mesmo com os números em queda, a Covid-19 ainda preocupa. A cobertura vacinal está abaixo do ideal e não há uma época certa de quando o vírus deve voltar com força. Por isso, crianças até 4 anos de idade, idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades e obesos devem procurar as unidades básicas de saúde para atualizar a vacinação contra a Covid. Manter a vigilância constante continua sendo fundamental para o controle da doença. O vírus continua, nós temos aí variantes que vão surgindo, tornou-se um vírus sazonal. Ele tem uma redução, ele entrou numa normalidade junto com os outros vírus respiratórios, porém ele tem esse risco de evolução com mais gravidade que alguns outros vírus que são considerados vírus que a gente fala do resfriado, né? Ele é uma doença um pouquinho mais intensa, como é a influenza, que traz sim seus riscos, por isso que essas duas vacinas estão no calendário, principalmente da criança e também, né, dos grupos prioritários. Em 2025, de cada 10 doses distribuídas no Brasil, menos de 4 foram aplicadas. Um cenário que abre espaço para novos surtos, especialmente com o surgimento de novas variantes. A vacina não quer dizer que a gente não vai pegar a doença, mas a vacina ela é para que a gente possa não desenvolver uma doença grave que leve ao óbito. E a importância da vacinação é que, se você se vacina, a população vacinada em massa, o vírus ele vai estar circulando menos. Então, a partir do momento que a gente não tem uma vacinação em massa, ou seja, esse vírus vai conseguir circular mais. Por quê? Os indivíduos que são suscetíveis, ou seja, os que não tomaram a vacina, eles servem como um combustível para que o vírus possa estar circulando. E assim, ele também vai estar transmitindo e passando, né, para as pessoas ali que são imunossuprimidas, idosos e crianças. Ou seja, a gente que é imunocompetente não fazer uso da vacina, a gente vai estar prejudicando as populações de risco